João Fernando Ramos, sei que foi pivô da RTP, TVI, trabalha pela CNN Portugal. Coloco-lhe a primeira questão, que tem que ver com os primeiros dias em Angola. Como é que tem sido o seu trabalho? Acha que tem havido algumas restrições na recolha de informações? Ou nem por isso? Não, eu estive aqui nas primeiras eleições e o cenário é radicalmente diferente. Eu acho que Angola está a fazer um caminho que eu acho muito interessante para a democracia e a participação nestas eleições é um sinal disso. E até esta proximidade entre os dois grandes partidos mostra bem que os angolanos estão a ganhar uma grande consciência democrática e o país tem todas as condições para olhar para os problemas sérios como a pobreza, a corrupção, o desenvolvimento, ter uma escola com mais qualidade, ter uma outra saúde, de uma forma, se calhar, menos complexada. Foi interessante ver os debates na rádio, nas televisões, entre delegados do MPLA e da UNITA, a forma franca como as pessoas agora já conseguem falar de ideias que são muito divergentes, obviamente. A UNITA tem um caminho para o país, o MPLA tem outro. Isso é muito bom e é um excelente sinal para o futuro. Acho que, mesmo que não haja uma mudança nestas eleições, fica dado o sinal e eu acredito que Angola, a partir daqui, será completamente diferente do que foi até este momento, ou aconteça o que acontecer nestas eleições. Como repórter, que ambiente é que encontrou nas ruas de Luanda? Encontrei um ambiente de grande calma, mas também de uma grande expectativa. Luanda, se calhar, não é nesta altura o barómetro do país, como era na altura que eu estive cá nas primeiras eleições, que quem ganhava Luanda ganhava o país. Segundo os resultados oficiais, a UNITA ganha Luanda e poderá não ganhar o país. Mas isso também é um sinal de que, se calhar, há uma consciência política diferente na capital daquela que existe nas províncias. E isso também é um desafio para os políticos da UNITA e do MPLA. Têm que olhar para o país, que é imenso, isto é quase o tamanho de um continente, de uma forma mais atenta. Têm que ir ao Bengo, como estão em Luanda, ou ir a uma qualquer aldeia de Cabinda, como vão aqui ao mercado do Quinaxis ou um outro ponto na capital. É um sinal para os políticos, essencialmente é um sinal, porque esta diferença tão grande de dotação do país para a capital não é normal em nenhum país. Isto não acontece assim nas democracias europeias, que são os que eu conheço melhor. Não sei se a realidade africana é outra. Mas, pelo que sei de Angola, isto não era assim, não tem sido assim nas últimas eleições, e estas eleições mostram que há uma sociologia diferente entre a capital e o resto do país, o que vai obrigar os políticos a agirem de uma outra forma, quer aqueles que ficarem no poder, quer os que vão estar na oposição. Muito bem, eu queria lhe colocar essa questão lá mais para frente, já que toca pelo trabalho que tem feito. Considera que houve transparência nesse processo eleitoral? Eu não tenho dados suficientes para isso. Eu só cheguei ontem a Angola e segui ontem as conferências aqui da Comissão Eleitoral e fui ouvindo as reclamações, nomeadamente da UNITA e de alguns pequenos partidos. Não tenho nenhum dado para dizer que o processo foi ou não foi transparente. Não. O meu conhecimento do que aconteceu na última semana não me permite dizer isso com honestidade. Fui ouvindo as pessoas, claro que umas dizem que o processo não foi transparente, outras dizem que sim, mas isso é normal nas eleições. Também é um sinal da boa vida democrática que Angola está agora a começar a ter. Ainda não é ainda não é uma democracia plena, mas o que aconteceu nesta campanha eleitoral e o que está a acontecer agora mostra que há espaço para debater e esse espaço tem sempre tendência para crescer. Nós temos que ter mais espaço, mais ideias, mais pessoas que tragam contributos que não obrigatoriamente sigam a linha do líder, mas que a questionem e que digam, mas porquê é que nós vamos por aí? Se nós fôssemos por outro lado, se calhar o país ficaria melhor. E o líder tem capacidade para ouvir essas propostas. Isso é que é democracia e Angola tem que dar esse passo. O próximo governo tem que ouvir as oposições e o resultado eleitoral indica isso
E é muito importante o que falta aqui fazer na democracia. O processo das eleições autárquicas, há um entendimento entre o MPLA e a UNITA que é vital para a vossa democracia, e esse entendimento tem que potenciar eleições o quanto antes para as autarquias e para as regiões. É importante que todo o país seja liderado por figuras eleitas democraticamente de forma direta. E a minha opinião pessoal é que Angola só vai ter uma mudança grande em termos económicos e sociais quando conseguir fazer isso, quando tiver todo o poder a ser eleito de forma direta e transparente. Como tem sido o acesso aos grandes protagonistas desta disputa eleitoral? Não é muito fácil. Há também um trabalho a fazer aqui pelos dois principais partidos. Os líderes vão estar disponíveis, mas nós não tivemos um debate entre os dois principais candidatos. Não é da tradição angolana, é o que me dizem. Mas se calhar era bom que entrasse na tradição que os líderes dos dois grandes partidos fizessem debates e que dessem entrevistas, nomeadamente à imprensa nacional, mas também aos jornalistas internacionais. Nós pedimos entrevistas aos líderes da UNITA e do MPLA. A UNITA respondeu já favoravelmente à entrevista de Alberto. Aguardamos que também seja possível fazer uma entrevista com o ainda Presidente João Lourenço e que possamos ouvir todos os lados. Isso é muito importante e os líderes políticos têm que perceber isso. Quanto mais transparentes forem, quanto mais clara for a mensagem que deixarem, quanto mais entrevistas explicativas derem, melhor ficam na fotografia e melhor são entendidos pelos seus eleitores. O não dar entrevistas é sempre a pior das políticas e o não falar com os jornalistas mostra sempre aquele lado de desconfiança. E os eleitores percebem isso, se calhar muitas vezes é que dizem aquele não aparece, não disse, não fez. E nós já temos presidentes que são eleitos em vários países, dou-lhe o exemplo, por exemplo, do Brasil, sem explicarem claramente que programa eleitoral têm. E as pessoas depois desiludem-se. Veja-se o que aconteceu na Europa com a Itália. Havia um grande projeto de mudança e de repente aquilo tudo ruiu e nem sequer há partidos tradicionais a funcionar em Itália porque os eleitores se sentiram enganados. Isso é o pior que pode acontecer a uma democracia. E Angola, nesta altura, tem uma responsabilidade muito grande, porque o MPLA e a UNITA monopolizam o Parlamento. Há 6 deputados de outros partidos. Isto é uma gigantesca responsabilidade para o MPLA e para a UNITA na gestão do país, porque se um deles desiludir os eleitores, veja o que aconteceu com o Casa, por exemplo, que tinha uma grande expressão, que desapareceu, as pessoas não se sentem identificadas e de um dia para o outro deixam de votar. E isso pode acontecer a um grande partido em Angola e seria uma mudança brutal no sistema político do país. João, como é que foi feita a sua preparação para fazer um bom trabalho de reportagem em Angola? Eu leio muita coisa sobre Angola, tenho muitos amigos angolanos que vivem cá e que vivem lá, vou conversando com eles, tenho falado muito até nestes dias aqui com muita gente diferente. Estou a chegar agora da Ilha de Luanda, onde estive a fazer reportagem para o Jornal das 8 da TVI. Eu gosto de falar com as pessoas todas, de as ouvir, de perceber o seu pulsar, o que é que lhes falta. Hoje, ali com os vendedores, a perceber que o peixe que eles tinham pescado, que não se vai vender todo e que não têm dinheiro para comprar o resto da comida para levar para alimentar a família, percebemos que a pobreza tem que ser encarada de frente e que é o principal problema deste país. Eu sempre que estou em reportagem num qualquer sítio, ou no meu país ou noutro qualquer, procuro fazer isso, ir falar com as pessoas, perceber a realidade, não ficar fechado no hotel ali numa torre de marfim e depois ter umas opiniões ali muito pomposas. Eu acho que os jornalistas têm todos que pôr o pé na terra e ir ver o que acontece, qual é a realidade e porque é que as pessoas querem ou não querem uma mudança. E eu tenho feito isso aqui em Luanda, tenho estado sempre na rua de manhã à noite a falar com toda a gente e antes de vir para cá fiz esse trabalho ao telefone falando com muita gente, com não só jornalistas, com empresários, com amigos que trabalham aqui, que têm cá investimentos de linhas políticas muito diferentes e isso é muito importante para nós percebermos a realidade para onde vamos. Quando ficamos lá no sofá e mandamos umas bocas, como se diz em Portugal, e aqui também se diz, normalmente isso não é acertado porque não sabemos qual é a realidade. E o pior que pode acontecer a um jornalista ou um analista é fazer isso, lançar umas bocas, porque acha
acha que sim. O achómetro não existe. O jornalismo não é uma ciência exata, mas nós, por isso mesmo, temos a obrigação de a tornar o mais real e o mais consistente possível, e isso só se faz com as pessoas. João, antes mesmo da nossa entrevista, vi uma das suas reportagens, vivo, chamado em televisão, na medida em que fazias o seu trabalho, entrevistavas um jovem, depois de alguns segundos a polícia teve que prender esse jovem. Pelo que vê e ouve, como é que acha que será o desfecho deste processo eleitoral? Isso foi ali um incidente que se calhar a polícia não percebeu o que é que estava a acontecer. Nós estávamos no Quinaxis depois de uma manifestação que começou com um grupo de observadores de um partido que não tinham recebido o dinheiro e começaram ali a protestar. Entretanto chegaram os motoqueiros e começaram a buzinar, e a polícia resolveu fazer uma intervenção ali mais musculada, lançou ali umas granadas de fumo e lançou-se ali alguma confusão. Eu logo a seguir estava a entrevistar algumas dessas pessoas e a polícia estava a apanhar ali à mão todos aqueles que tinham estado envolvidos no processo e de repente levaram também o meu entrevistado. Eu não sei se a polícia teve a noção de que eu estava a fazer entrevista, percebo que aquilo foi ali um momento mais turbulento, eu estava a relatá-lo exatamente, mas não me senti minimamente ameaçado. Aliás, a polícia nessa ação com os jornalistas todos, estavam lá muitos, foi correta connosco. Quanto à forma como dispersou a manifestação, eu nem percebi muito bem no início porque é que estava ali tanta gente, eram todos funcionários lá daquele partido, mas percebi outra coisa, é que há um descontentamento dos jovens, um grande descontentamento dos jovens, que se informam muito nas redes sociais e são muitas vezes influenciados por isso, e que sempre que há ali uma pequena faísca, eles tentam logo arranjar um incêndio. E isso é perigoso e espero que haja um grande controle para que não haja incidentes nos próximos dias. Eu acho que qualquer protesto pode acabar mal exatamente por isso, porque há um grande descontentamento dos jovens e na realidade de Luanda, que é uma realidade nesta altura de maioria clara da UNITA, isso pode se transformar num movimento muito alargado de contestação ao MPLA, que é minoritário claramente em Luanda, embora os resultados oficiais no país digam que o MPLA tem a maioria no país. Mas esta é a realidade de Luanda, é a capital onde está mais gente, vivem milhões de pessoas. E acho que temos que estar todos muito atentos e os líderes políticos têm que ter muito cuidado no que fazem e a polícia principalmente tem que ter uma ação muito, muito, muito paciente e cautelosa, senão vamos ter problemas. Como é que um homem do Porto veio parar a Luanda para fazer a cobertura eleitoral? O homem do Porto ou o homem de Lisboa pode trabalhar numa grande estação de televisão, como é a TVI e a CNN. E nós temos uma delegação no Porto importante, que tem uma participação muito ativa nas emissões. Eu na RTP também trabalhei quase sempre no Porto, fiz praticamente a minha carreira toda no Porto, em Portugal, que é um país muito pequenino, não é? Angola é muito, muito maior do que o nosso pequeno retângulo lá na Europa. Mas pode-se fazer trabalho a partir do Porto ou a partir de Lisboa praticamente nas mesmas condições. E eu fiz a minha carreira toda no Porto, já cá tinha estado em Angola, acompanho a política angolana com muita atenção e quando foi preciso agora vir aqui a reforçar as equipas por causa do funeral do ex-presidente e ter aqui mais gente que pudesse responder agora neste momento eleitoral, pronto, eu estou disponível, vamos embora e arranquei para cá e cá estamos. Mas a partir do Porto, ou a partir da Lausanne, que é a minha terra natal, ou a partir do Uambo ou do Lubito, será mais ou menos a mesma coisa. Nós vivemos numa sociedade global, temos acesso a toda a informação, conseguimos comprar os mesmos livros em praticamente todo o mundo, conseguimos ver as mesmas televisões, conseguimos pegar no telefone e ligar para qualquer amigo a qualquer hora em qualquer parte do mundo. E isso é fantástico e tornou esta aldeia global ainda mais pequenina. Uma aldeiazinha onde, se quisermos saber tudo, verdadeiramente sabemos. Quais são as características fundamentais que um bom repórter deve ter? Perceber as pessoas, essencialmente. Uma reportagem, estamos a falar de pessoas, de vidas, e o repórter tem que perceber isso.
Tem que ser humilde, tem que perceber o que é que lhe estão a dizer e transmitir isso. Essa é a característica fundamental. Saber observar e saber transmitir com rigor exatamente aquilo que está a observar, sem acrescentar uma opinião. Pode acrescentar um sentimento, e devemos acrescentar um sentimento, mas tem que ter esse olhar de quem está à nossa frente. Se a reportagem não tiver isso, não funciona e não está a ser feita pelo repórter. Em Angola nós temos 2 cadeias televisivas, estamos a falar da TV Zimbo e a Televisão Pública de Angola. Pelo que tem aprendido com os profissionais destas televisões ou tem desaprendido? Não é questão de aprender ou desaprender, são estilos diferentes. Fiquei surpreendido aqui com a qualidade técnica das televisões em Angola. Sei que a TPA fez um grande investimento e tem agora muito bom equipamento e que a Zimbo também tem feito esse caminho no privado e que está a investir. Eu acho que Angola tem que crescer no pluralismo, tem que ter uma televisão pública importante. Isso. Eu sou um defensor da televisão pública, fiz a minha carreira toda numa televisão pública, só agora é que estou num privado. Acho que em qualquer país com uma boa democracia a televisão pública tem um papel, mas a televisão pública não é a voz do dono, do Estado. É a voz dos cidadãos que mandam no Estado. E essa diferença tem que ficar sempre vincada. A televisão pública não transmite o que o governo quer. A televisão pública transmite o que os cidadãos do país querem. E esse passo tem que ser dado. Aqui e em muitos sítios, no meu país também não há uma televisão pública perfeita e eu critico sempre isso neste sentido. Nós, cidadãos, temos que exigir à nossa televisão que seja a nossa televisão. É paga por nós, cidadãos. Não é paga pelo governo, porque o governo está lá, mas daqui a uns anos, se houver eleições, o governo não está lá e é um outro governo. Portanto, a televisão é nossa, dos cidadãos. Os privados têm uma outra lógica e têm que ser independentes, mas têm uma obrigação maior ainda de questionar os poderes. Têm que dizer, este governo não está a fazer bem a questão das escolas ou a questão dos hospitais e tem que pressionar os governos para eles poderem ter uma outra ação. O que me pareceu em Angola é que não há um grande caminho para fazer. Gostei de ver as emissões da TPA a terem também elementos da UNITA a participar ali diretamente e gostei de ver o que a Zimbo está a fazer com um olhar atento. Sempre que há incidentes eles estão lá, por exemplo ontem no Quinaxis eles estavam lá logo de imediato e transmitiram em direto explicando verdadeiramente o que estava a acontecer. Se há uma conferência da UNITA eles transmitem, se há uma conferência do MPLA eles transmitem. É isso o nosso papel. Não é por ser uma conferência da UNITA nós não transmitimos, se é do MPLA nós transmitimos. Mas isso é um problema nosso de cidadãos. Temos que ser nós exigentes com as televisões que temos e não é com os governos, é com as televisões que temos. E isso vai passar pelo próximo Parlamento aqui com vocês em Angola. Vocês têm que mudar a lei e têm que pôr a televisão a depender de um outro organismo que não seja o governo, porque a televisão é nossa, a televisão pública é do público, é paga pelos nossos impostos, não é um órgão do Estado e não pode ser. Muito obrigado. Em termos de reportagem, qual foi a que mais lhe marcou? Ainda não tenho isso, porque foi o segundo dia da reportagem em Angola. Gostei muito hoje de estar na ilha. Se posso recomendar, vejam a TVI às 8 e depois a CNN durante a noite. Acho que a reportagem ficou muito gira e temos ali os capitães da areia que ainda têm sonhos e ainda querem uma mudança para Angola. Sentes saudades das tripas e das frasinzinhas, né? Sim, não sinto, pá, eu adoro a comida angolana. Ainda hoje estivemos ali a comer um peixe calado fantástico e uns socos grelhados. Não, adoro a comida angolana e não tenho saudades das tripas, nem nada disso, nem das francesinhas. Sei que elas estão lá à minha espera, quando eu voltar ao Porto trato disso, mas para já temos aí umas cachupas e umas coisas para comer. Muito obrigado mesmo pela esta entrevista. João Fernando Ramos, muito obrigado. Bom trabalho para vocês. Independência para a frente e ouvir as pessoas. Grande abraço.